Bem-vindo a mais uma curiosidade. Hoje falaremos sobre viagem no tempo em um mundo onde o tempo é um rio sinuoso e imprevisível. Há segredos ocultos sobre a viagem temporal que poucos ousaram contemplar. Contudo, essas são meras especulações, pois a verdade sobre a viagem no tempo permanece enclausurada nos recônditos do universo, desconhecida e inalcançável para a mente humana. Mas, e se fosse possível? O que poderíamos descobrir? Ressonância temporal. Algumas teorias sugerem que o tempo possui uma ressonância própria, e a manipulação desta ressonância poderia abrir portais para diferentes épocas. Seria como ajustar uma estação de rádio para sintonizar diferentes períodos da história. Guardiões do tempo. Existiriam seres ou entidades que zelam pela integridade do contínuo temporal, garantindo que qualquer tentativa de manipulação seja contida. Esses guardiões do tempo permaneceriam ocultos aos olhos dos mortais, agindo nos bastidores para manter a ordem cósmica. Nós temporais, assim como o espaço pode estar entrelaçado em uma estrutura de nós e conexões, o tempo também poderia possuir uma natureza semelhante. Os viajantes temporais teriam que navegar através desses nós, enfrentando desafios e perigos desconhecidos. Memórias temporais reprimidas. Aqueles que experimentam a viagem no tempo podem sofrer de memórias temporais reprimidas, onde suas mentes são incapazes de reter completamente as experiências vividas em diferentes períodos. Essas memórias poderiam ressurgir de formas enigmáticas, desencadeando uma jornada de autodescoberta e perigo. A Câmara do Tempo. Escondida em algum lugar além da compreensão humana, a Câmara do Tempo é uma estrutura misteriosa que abriga os segredos do universo e o poder de controlar o fluxo temporal. Aqueles que ousam adentrá-la correm o risco de desvendar os mistérios do tempo ou sucumbir à sua vastidão incompreensível. Eco temporal. Cada ação realizada durante uma viagem no tempo poderia ecoar através das eras, criando ondulações do tecido do tempo. Esses ecos poderiam ser percebidos por sensíveis viajantes temporais, revelando eventos passados, presentes e futuros em uma sinfonia temporal. Portais oníricos. Os sonhos poderiam servir como portais para diferentes períodos temporais, permitindo que os indivíduos visitem momentos importantes de suas vidas ou testemunhem eventos históricos. No entanto, os perigos espreitam nas sombras dos sonhos, onde a linha entre realidade e ilusão se desfaz. Essas curiosidades sobre viagem no tempo permanecem envoltas em mistério e especulação, desafiando os limites da compreensão humana. Será que algum dia desvendaremos os segredos do tempo e desbravaremos os corredores do passado e do futuro? Só o tempo dirá. Códigos temporais. Teorias sugerem que o tempo pode ser codificado com padrões e sequências que, quando decifrados, concederiam acesso a diferentes pontos temporais. Esses códigos poderiam ser encontrados em fenômenos naturais, como padrões climáticos, movimentos planetários ou mesmo na estrutura do próprio DNA humano. Fragmentação temporal. A viagem no tempo poderia resultar na fragmentação do eu, dividindo a consciência do viajante em múltiplas versões de si mesmo que coexistem em diferentes períodos. Essas fragmentações temporais poderiam interagir entre si, criando paradoxos e conflitos existenciais. Ressonância ancestral. Alguns acreditam que carregamos memórias ancestrais em nosso ser, resquícios do passado que moldam nossa identidade e influenciam nossas escolhas. A viagem no tempo poderia desencadear uma ressonância entre essas memórias ancestrais e o presente, permitindo uma conexão direta com nossos antepassados. Ponte de memória. Uma hipotética ponte de memória poderia ser construída para conectar diferentes momentos da história, permitindo que informações e experiências fossem transmitidas através do tempo. Essa ponte poderia ser ativada por meio de tecnologias avançadas ou práticas esotéricas, possibilitando comunicações intertemporais. Ponto de não retorno. Existe a teoria de que, uma vez que alguém viaje no tempo, pode atingir um ponto de não retorno, onde não há mais possibilidade de retorno ao ponto de partida original. Isso poderia ocorrer devido a alterações significativas no curso dos eventos temporais ou à perda de referências temporais. Ruído temporal. Assim como o ruído interfere em sinais de comunicação, o tempo poderia ser afetado por um ruído temporal, que distorce e corrompe as viagens no tempo. Essa interferência temporal poderia resultar em eventos imprevisíveis e caóticos, dificultando a navegação através das eras. Matriz temporal. Alguns especulam sobre a existência de uma matriz temporal, uma estrutura subjacente que sustenta o tecido do tempo e espaço.
Manipular essa matriz poderia conceder controle sobre o tempo, permitindo viagens no tempo precisas e controladas. Ecologia temporal. Como um ecossistema complexo, o tempo poderia possuir uma ecologia própria, com organismos e entidades que habitam suas profundezas. Os viajantes temporais teriam que enfrentar desafios únicos enquanto navegam por esse ecossistema temporal, adaptando-se às suas peculiaridades e perigos. Essas curiosidades sobre viagem no tempo exploram os mistérios e possibilidades de um dos conceitos mais intrigantes da ficção científica. Enquanto o debate sobre a viabilidade e as consequências da viagem no tempo continua, a imaginação humana continua a explorar os limites do desconhecido. Gostou? Inscreva-se no canal Curiosidades Incríveis e até a próxima!